Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje recheado de notícia importante e também de polêmica, né, pra gente abordar. Vamos falar muito sobre a partida desse sábado, clássico contra o Fluminense, né, contra o tricolor das Laranjeiras, que não vence clássico carioca há mais de um ano, e o Vasco aí vivendo um momento um pouco melhor do que eles. Então a gente vai trazer todos os detalhes, mudanças no time que a gente pode ter, escalação também do Fluminense. A gente vai trazer para vocês aqui qual será o adversário que deve encarar o Vasco nesse sábado. Vamos falar sobre possível punição severa, pesada ao Ramon Dias aí após as falas dele, né, depoimento ali polêmico, infelizmente um depoimento triste, que ele já pediu desculpa, mas parece que o STJD pode tentar tirar o Ramon aí de treinador do Vasco por até 10 rodadas, então a gente vai comentar sobre isso e também vamos falar sobre a situação de patrocínio master e mercado da bola, porque pode ter jogador saindo do Vasco ainda hoje. Meia aí pode estar saindo do Gigante, aí indo para um outro clube aqui do Brasil, ainda nessa janela, e também já vamos falar sobre a próxima janela. Tem situação envolvendo saída aí de possíveis de 3 jogadores que são titulares hoje desse elenco do Vasco, e também falar sobre contratações, né? Lembrando que no ano passado essa janela do meio do ano foi a grande janela, né? Foram as grandes contratações que o Vasco fez, trazendo Payet, Medel, Verratti, Paulinho, enfim, vamos falar muito sobre isso. Então, primeira coisa, convido você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para correr lá embaixo, clicar naquele botão vermelho, se inscrever por aqui, né? Seguir a gente para não perder nada. Tem notícia? Você pode ter certeza que essa notícia vai estar aqui. Se tem novidade, aqui é o lugar certo para vocês. Nós somos o maior canal de notícias do Vasco do YouTube do Brasil, o maior número de vascaínos e vascaínas inscritos aqui, quase 500 mil. Então você tá no lugar certo. E não esquece também de dar aquela moral, deixando aquele joinha, deixando aquele like, compartilhando o vídeo aí com os seus amigos vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro, grupo de Zap, Facebook, onde você quiser poder compartilhar, dá essa moral que a gente vai ficar muito contente com a ajuda de vocês. Beleza? Então bora começar o vídeo falando aí do clássico, né? Terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Vasco. Lembrando que o Fluminense é o mandante dessa partida e lembrando também que teremos a divisão, né, do público ali, 90% torcedores do Fluminense, 10% torcedores do Vasco. Os ingressos para a torcida do Vasco todos já esgotados, né? O Vasco aí parece que teve cerca de, eu acho que 8 ou 10 mil ingressos ali disponíveis. A torcida do Vasco já comprou tudo. Teremos ali carga máxima para nossa torcida. E do lado do Fluminense, vocês já sabem, né? Não preciso falar nada. A torcida do Fluminense não costuma ir a jogo. Ainda mais quando o momento é ruim, aí eles vão menos ainda. Então a tendência é que a gente tenha um Maracanã muito vazio nesse sábado, né? E a torcida do Vasco calando a torcida tricolor, mesmo com apenas 10% do público total, né, destinados aí à nossa torcida. Em relação aos times que vão a campo, o Fluminense parece que vem aí com força máxima, né? A escalação que o Fluminense deve levar a campo deve ser a seguinte: no gol, goleiro Fábio; na lateral direita, Samuel Xavier; na lateral esquerda, Marcelo, voltando, né, que foi poupado no último jogo; dupla de zaga, Manuel e Felipe Melo; meio de campo, primeiro volante, André; segundo volante, Lima e o Ganso um pouco mais avançado; e no ataque, Marquinhos aberto de um lado, Arias aberto do outro e o Germancano centralizado. Do lado do Vasco, temos dúvidas, né? Alguns jogadores que a gente ainda não sabe se terão condições de jogar ou não. Caso de Dimitri Payet e Gary Medel. Eu acho muito pouco provável que o Payet tenha condições de jogo, porque não está treinando, não está participando das atividades. E com isso, né, a tendência é que ele não force a barra, né, não seja ali colocado ali na partida, porque pode correr o risco ali de sofrer uma lesão ainda mais séria no joelho. A situação do Gary Medel é simples. Se ele voltar a tempo do Chile, tá lá com a mãe, né, cuidando que a mãezinha dele tá doente, ele vai pro jogo, será titular, é o nosso capitão. Caso ele não volte a tempo, a tendência é que ou o João Vitor ou o Maicon aí sejam titulares ao lado do Léo no setor defensivo. E vou falar mais, tá? Acho que teremos mais mudanças no time. Lembrando que o Vasco, em apenas 6 dias, estamos falando de 6 dias, desde a estreia do Grêmio até essa partida contra o Fluminense, vai jogar 3 partidas, ou seja, tem um cansaço, jogadores mais velhos aí como Rossi, jogadores que vêm numa pegada muito forte aí como o PH, podem acabar sendo poupados, né? O Ramon ele pode fazer algumas alterações na equipe. Eu acredito que teremos no mínimo 3 mudanças, lembrando também que
Hugo Moura tá relacionado, vai para o jogo, né? Relacionado não, ele tá ali legalizado, né? Foi registrado na CBF, pode ser relacionado e acredito que vai para o jogo. Agora a dúvida é, será que o Hugo Moura vai ser titular? Ele só vai ter um treino, né? O Vasco só vai treinar uma vez com o Hugo Moura, que será hoje, visando essa partida. Mas, como eu falei, acho que o Ramon vai fazer algumas alterações ali no time. No gol, Léo Jardim é o titular, falhou no último jogo, tomara que nessa partida ganhe confiança, possa voltar a ser o Léo Jardim que a gente conhece. E na lateral direita, dúvida, será que o PH continua? Será que entra o Puma? Será que vai entrar o João Vitor na lateral direita e o Maicon entra na zaga? Acho provável, tá? Se o João Vitor não tiver com dores no joelho, acho que ele pode ser deslocado para jogar na lateral direita, acho que o Maicon pode entrar na zaga ao lado do Léo e na lateral esquerda, Lucas Piton naturalmente. Meio de campo, acho que temos mais uma alteração. Se o Hugo Moura for titular, acho que quem vai perder a vaga é o nosso querido Matheus Cocão, né? Matheus Carvalho pode ser sacado para que o Sforza jogue mais avançado e o Galdames ou o JP. JP também com chance de começar como titular na vaga do Galdames, que sentiu cansaço no último jogo e pode também ser poupado do time titular. E lá na frente, quem deve perder a vaga é o Rossi, para a entrada ou do Ryan ou de algum outro atacante de velocidade, né? Poderia ser o Adson, poderia ser o Serginho, poderia ser até mesmo o Eric Marcos, que não foi relacionado, mas acredito que o Rossi não comece como titular e ali os outros dois, naturalmente, o David e o Verratti. Essa deve ser a provável escalação do Vasco e falo para vocês, tá? O Vasco, ele não deve ter muito a bola nessa partida, ele deve deixar o Fluminense, como sempre, tomar ali, né? A posse de bola, como grande maioria das vezes o Fluminense faz, e o Vasco jogar com velocidade, com intensidade, subindo as linhas de marcação, explorando os erros que o Fluminense vem a cometer, como foi naquela partida do Campeonato Carioca que o Vasco amassou o Fluminense e só não venceu devido aos erros de arbitragem. Eu tô muito confiante, como eu falei nos últimos vídeos, apesar da derrota pro Red Bull, o Vasco não jogou tão mal assim, criamos oportunidades, tivemos chance de até sair com a vitória, mas acabando errando ali, né, em lances capitais, erros individuais, o Vasco acabou perdendo aquela partida, mas sim, acredito na vitória, o Fluminense não vence clássico há mais de um ano, mais de 10 partidas e não será nesse sábado que isso vai acontecer. Quem quiser capitalizar, quem quiser, botar uma grana no bolso, apostando aí ou na vitória ou no empate do Vasco contra o Fluminense nesse sábado, faz o seguinte, corre na BetWinner. Por quê? Porque a BetWinner tá dando para vocês R$ 135 de graça, na faixa, só você se cadastrar. Se você ainda não tem um cadastro por lá, vai lá no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clica lá no link da BetWinner, faça o seu cadastro para ganhar R$ 135 e tem mais. Como nesse último jogo contra o Red Bull Bragantino o Vasco perdeu, a gente não sorteou as 5 camisas que iriam ser sorteadas em caso de vitória. Ou seja, acumulou. Esse sábado serão 5 camisas do jogo do Red Bull Bragantino e mais 5 desse jogo contra o Fluminense em caso de vitória do Gigante da Colina, que a gente vai sortear para todo mundo que fizer o cadastro. E não pode esquecer, tem que fazer um depósito de pelo menos R$10 com o código promocional Mário 2024. Lembrando que além de participar do sorteio das 10 camisas, você também ganha um bônus de 130%. Ou seja, depositou R$10, vai ganhar 23. Depositou R$100, vai ganhar 230. Depositou R$1.000, vai ganhar 2.130. Então corre na BetWinner, primeiro comentário fixado, clica no link, faça o cadastro para ganhar os 130 e faça um depósito de pelo menos R$10 com o código Mário 2024 para garantir todas essas bonificações. Beleza? Fala agora sobre Ramon Dias. Pois é, a situação do Ramon pode estar complicada, tá? O Ramon ali, depois daquela declaração que ele deu polêmica, né? Que em relação a uma mulher estar no árbitro de vídeo, não seria o correto isso acontecer. Ele se desculpou, veio a público ali se retratar, né? Falou que falou besteira. E eu acho que é aquilo, cara. Falou coisa errada, pediu desculpa, por mais que a gente saiba que esteja errado, o cara pediu desculpa, assumiu que errou, isso é o mais importante, não é o correto fazer isso, o Vasco se posicionou, então isso é o mais importante, mas parece que o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, pode punir o Ramon, pode levar o Ramon aí a uma situação de ficar até 10 jogos sem comandar a equipe do Vasco dentro de campo. Então a situação aí pode se complicar se realmente houver essa acusação formal. A gente vai ficar de olho aí, provavelmente ainda hoje a gente pode ter um desdobramento em relação a essa situação do Ramon Dias. Mudando de assunto agora, vamos falar de patrocínio master, né? A informação que a gente tinha tido anteriormente, trazida pelo jornalista Flávio Dias, é que o Vasco estava praticamente fechado com a empresa chamada PortugaBet. Os valores seriam de R$55 milhões, podendo chegar a R$75 milhões.
Porém, ontem, nosso amigo jornalista João Almirante trouxe a informação que as conversas feitas ali entre o Vasco e a Portugabet não teriam evoluído e que a Portugabet teria feito uma proposta assim ao Vasco, mas que os valores não eram 55 milhões de reais e não eram nem de 45, ou seja, um jornalista fala uma coisa, outro fala outra, realmente é complicado, é difícil, mas o jornalista João Almirante também disse ali que o Vasco tem outras empresas que estão negociando, ou seja, a tendência é que nas próximas semanas o Vasco feche, né, finalmente com alguma casa de aposta, né, feche aí com alguma empresa para se tornar a patrocinadora master do Vasco, lembrando que o Vasco é o único clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro que ainda não tem um patrocínio master estampado na sua camisa nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E agora falar de mercado da bola, porque tem situação acontecendo, tá? O Vasco pode perder mais um jogador nessa janela. Tudo bem que não é um jogador que está sendo utilizado, né? A gente está falando do volante De Luca, né? Volante, meio atacante De Luca. O De Luca, ele pode tá de saída do Vasco para o Ceará. O Ceará que chegou no começo da temporada a fazer uma consulta, mas o Ramon falou que queria observar o jogador e acabou não liberando. Agora, o De Luca não está sendo aproveitado, não está nem sendo relacionado para as partidas e pode ser que ainda hoje o Ceará aí consiga, né, essa contratação do De Luca até o final do ano por empréstimo, né, podendo contratá-lo em definitivo, caso o jogador venha agradar. E já falando da janela do meio do ano, cara, a informação que a gente obteve agora há pouco é que o Internacional de Porto Alegre já negocia uma possível venda do atacante David para o exterior, né, o David que está emprestado ao Vasco até o final do ano com a opção de compra. Se o David jogar aí 60% dos jogos da temporada como titular, pelo jeito vai acontecer, né? Porque ele é o titular dessa equipe, o Vasco teria que comprá-lo do Inter por 15 milhões de reais. Mas como eu falei, o Inter está tentando uma venda antecipada aí para o futebol do exterior na janela do meio do ano. É óbvio que cabe ao Vasco, né? Entender se vai aceitar ou se não vai aceitar, a não ser que exista uma cláusula contratual aí nesse empréstimo que se o Inter tiver a proposta de fora do Brasil, o Vasco seja obrigado a liberar o jogador. Caso isso realmente seja verdade, a gente vai descobrir aí na próxima janela. E falando em próxima janela, falar um negócio para vocês, tá? A janela doméstica, ela se encerra hoje, né? Hoje é o último dia para o Vasco ou para qualquer clube contratar jogadores que atuam dentro do futebol brasileiro. A próxima janela é uma janela internacional. O Vasco pode trazer jogadores de qualquer lugar. Argentina, Chile, Europa, mundo árabe, Estados Unidos. E ano passado foi nessa janela que o Vasco fez as grandes contratações da temporada. Chegou ali o treinador Ramon Dias, chegou Dimitri Payet, Gary Medel, Paulinho, Verratti, né? Foi nessa janela que o Vasco conseguiu aquele respiro se safar de um rebaixamento. E vou falar um negócio pra vocês, cara. Nesse ano, eu tô realmente muito confiante, cara, que o Vasco vai ter que ir forte nessa janela. Primeiro, porque ainda temos carências nesse elenco. Segundo, porque tem muito dinheiro entrando no Vasco. Vai entrar um patrocínio daqui a pouco de quase 50 milhões de reais. E a gente não pode esquecer de um fator muito importante, que esse ano a Vasco SAF vai receber um aporte, teoricamente, que deveria ser de 270 milhões de reais. Ano passado, o aporte foi de 120 milhões de reais. Ou seja, esse ano a gente vai estar recebendo 150 milhões a mais do que o ano passado. Irmão, tem que contratar jogador de qualidade. Não precisa chegar lá e gastar 60 milhões no atleta. Mas se trouxer jogadores que estão em término de contrato, como foi ano passado, trazendo um Payet, um Medel, ou então gastando em jogadores com a qualidade do Paulinho, cara, o Vasco tem que fazer. Não é possível que a 777, não é possível que as pessoas que estão dentro do Vasco hoje não entendam essa necessidade. Então a gente vai cobrar, a gente vai estar em cima e eu espero que as negociações já comecem agora. O Vasco não pode esperar até o meio do ano para começar a negociar com empresário, com jogador, com clubes aí, a vinda de atletas de qualidade para o elenco vascaíno. Vocês concordam comigo? Discordam de mim? Deixem nos comentários a opinião de vocês. E antes de ir embora, não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e corre lá na BetWinner que vai dar para você R$135 de presente, de graça para você se cadastrar, e vai ter o sorteio de 10 camisas oficiais nesse sábado aí no jogo contra o Fluminense, para quem fizer um depósito de pelo menos R$10 usando o código MARIO2024 na hora que você for depositar esse valor. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu, tamo junto.